Olá, gente! Hoje nós vamos falar da segunda temporada de Narcos. Essa segunda temporada que foi excelente. Vamos analisar ela sem spoilers e no final colocar ela no nosso ranking de melhores séries de todos os tempos. Olá pessoal, eu sou o Ascânio. E como falei, nesse vídeo a gente vai analisar a segunda temporada de Narcos. Vou analisar essa temporada sem spoilers, não vou dar nenhum spoiler da série, mas existe um spoiler, ou um semi-spoiler, que eu preciso dizer para poder analisar essa temporada melhor para vocês. É um semi-spoiler porque é um fato histórico, então tá aí na internet para quem quiser pesquisar. E também Wagner Moura já falou em entrevista, José Padilha já falou em entrevista, todo mundo já meio que tá sabendo que isso vai acontecer nessa temporada. Mas caso você não queira saber, caso você queira ver a série sem nenhuma notícia, sem nenhum meio spoiler, eu recomendo não assistir esse vídeo. Então, o spoiler em questão é que essa temporada vai analisar a história de Pablo Escobar, o último ano de vida de Pablo Escobar, desde a sua fuga da prisão La Catedral até a sua morte em 2 de dezembro de 1993. Eu sinceramente sabia disso desde o começo, desde que eu comecei a ver Narcos. Eu sabia que em algum momento Pablo iria morrer. Eu vi essa temporada sabendo que ele ia morrer essa temporada, mas sinceramente isso não atrapalhou em nada a minha experiência com a série e sinceramente até deixou mais interessante, porque eu ficava querendo saber quando iria acontecer, em qual episódio ia ser, se já era ali, porque eles criam várias vezes aquela percepção de que vai ser agora e de repente não é. Então é interessante você saber que ele vai morrer, mas não saber quando, não saber em que momento, em que altura da temporada isso vai acontecer. Isso é bem legal, então eu não vou comentar nessa análise em que episódio isso acontece, para vocês terem essa experiência de ficarem na torcida ou na expectativa de quando vai ter a morte de Pablo. Eu achei essa segunda temporada muito mais rica do que a primeira temporada. Ela trabalha coisas que eu achei que eles pecaram na primeira temporada. Principalmente se vocês verem o vídeo que eu fiz com o review da primeira temporada. Eu estou deixando o link aí na descrição. Uma das coisas que eu falo é que eu achava que não precisava ter uma segunda temporada. Eu achava que dava para ter concluído tudo na primeira. Porque quando ele foge de La Catedral, se eu não me engano, só tem mais um ano de vida de Pablo Escobar. Então, dizer, como é que vai ter história, o que é que tem para contar de Pablo nesse último ano? Eu achei que eles fizeram isso meio que de propósito, só para ter uma segunda temporada. Eles tinham posto o pé no freio a partir do 7º episódio da primeira temporada, só para jogar para mais um ano. Eu tive essa impressão. Mas agora eu percebo que foi uma decisão muito acertada. Realmente precisava ter essa segunda temporada, tinha história para contar e eles conseguiram se aprofundar em personagens da história e mostrar todo um outro lado de Pablo Escobar, da Colômbia, do povo de Medellín. Então foi muito interessante. Em várias entrevistas, Wagner Moura falou que a primeira temporada foi mais épica e essa temporada é mais dramática. E é bem assim mesmo, é realmente a impressão que eu tive. Ele quer dizer que a primeira temporada era épica porque estava contando a história do narcotráfico, a história de Pablo Escobar. Não conta a história só de Pablo Escobar na primeira temporada, conta de vários traficantes. E conta muito a sua ascensão, como ele ganha o poder, como ele vai crescendo e tendo influência, mais e mais poder. Então é realmente uma história épica o que acontece na primeira temporada. Já a segunda é realmente dramática, a gente vai ver o final desse personagem, como ele encara essa sua derrota, a perca do que ele tinha de valioso, a perca do seu poder, tudo que ele vai perdendo ao longo dessa temporada e como ele lida com isso. Você vai vendo o lado humano contra o lado monstro de Pablo Escobar, então é bem mais interessante. Eles também trabalham outros personagens, que foi uma coisa que eu achava que eles tinham pecado na primeira temporada. A gente não tinha desenvolvimento de personagens, só teve o desenvolvimento do Murphy e do Escobar. Nessa temporada a gente tem o desenvolvimento de muitos outros núcleos de personagens, vão mais a fundo mesmo. Pedro Pascal, que faz o Javi Pena, que é aquele policial que ajuda o Steve Murphy, que na primeira temporada ele tem um papel bem de segundo plano ali, ele não aparece. Ele ganha muito destaque nessa temporada. Eu digo até que ele tem mais destaque que o Steve Murphy, que é o Boyd Holbrook, eu acho que assim se pronuncia o nome dele, que é o Steve Murphy, né, o que era o principal policial da primeira temporada. Nessa temporada eu acho que o Steve Murphy fica em segundo plano e a gente vê mais do Javi Pena.
é mais interessante o que ele passa, o desenvolvimento do seu núcleo. Você vê ele se deparando com decisões polêmicas, na linha tênue do que deve ser feito e do que tem que ser feito. Isso enriquece muito o personagem, enriquece muito o núcleo e enriquece a série de uma forma geral. A Paulina Gaitán, que faz a esposa do Pablo Escobar, a Tata, também está magnífica no papel. Ela consegue ser aquele lado humano do Pablo e você consegue entender, não sei se entender é a palavra, mas você consegue perceber onde realmente estava o lado humano de Pablo, que ele podia ter tido uma vida diferente da que ele escolheu. Ele é uma pessoa normal, então ele tem um lado monstro e ele tem um lado humano dentro dele, mas o lado monstro foi o que aflorou e que tomou conta. Ele não conseguia controlar isso. Quando sentia que estava perdendo o controle, quando ele sentia que precisava mostrar força, ele deixava o lado monstro dele tomar conta de tudo. A Paulina Gaitán interpretou muito bem o personagem da Tata, conseguiu dar esse drama, conseguiu dar esse peso. Então, e você criava a expectativa de como ela vai receber a notícia do fim de Pablo. Mas com certeza o que chamou mais a minha atenção foi a atuação do Wagner Moura como Pablo Escobar. Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu gosto muito do ator, dos trabalhos que ele faz. E ele está magnífico, ele conseguiu passar para mim o que eu acho que o povo da Colômbia sentia por Escobar na época. Essa coisa de você ter um carisma, mas saber que existe aquele monstro ali que precisa ser destruído. Eu não sei se isso aconteceu só comigo porque eu gosto do ator, ou se aconteceu com todos, mas eu sinceramente senti isso. Em alguns momentos você fica com pena do personagem, você torce para que ele ganhe às vezes, você fica naquele jogo ali de tentar entender por que aconteceu isso, mas nas horas que ele mostrava o monstro que ele era, você sabia, ele é uma pessoa terrível, ele precisa ser destruído. E essa complexidade do Pablo, o Wagner trabalhou muito bem. Eu achei que ele foi sensacional, sensacional mesmo. Muitas pessoas criticaram o sotaque colombiano dele na última temporada. Como eu não falo espanhol, sinceramente não percebi tanta coisa. A única coisa que eu poderia perceber é que ele fala um pouco mais lento do que os fluentes lá. Mas não foi nada que atrapalhasse a atuação dele. Mas nessa temporada ele está bem melhor, ele está falando de forma muito mais fluente. E isso ajuda nas cenas de raiva, nas cenas que ele precisa falar rápido e agir mais naturalmente. Foi mais legal, assim, os acessos de raiva dele, os rompantes, foi muito mais forte, mais intenso. A única coisa que ficou um pouquinho estranha foi a barriga postiça do Pablo. Sinceramente, às vezes dava pra perceber, ele às vezes parecia um boneco, assim, meio duro. Não sei se foi só eu que percebi isso, mas até atrás das costas dele dava pra ver a liga que prendia a barriga, eu acho. Mas não é nada que destrua o personagem, a atuação. É só um pequeno detalhe. A cena de sua morte também é muito bem feita. Eu, sinceramente, pensei até que estava vendo imagens reais, porque foi muito bem dirigida, de como ele se posiciona e como a cena é filmada. Deu impressão realmente de um documentário mesmo, até de uma reportagem. Parecia que você estava vendo e ele se comportou exatamente, ou como provavelmente se comportou o Pablo na sua hora final. E quando de fato acontece, você meio que sente o alívio dos policiais, meio que aquela sensação de férias. Quando você imagina quantos anos eles iam dedicando àquela caçada, à perseguição daquele homem, e o final realmente tocou em todos os sentidos, no sentido do alívio, da destruição daquele ícone, até o final dos seus lacaios. Você fica esperando, você vai acompanhando o final de cada um dos lacaios e se surpreendendo com cada desfecho, com a atitude de cada um. Eu acho que o grande lance do Pablo Escobar é que ele não queria apenas ser rico, ele não queria apenas ser um poderoso traficante de drogas. Ele queria um reconhecimento, ele queria meio que superar traumas da infância ou superar possíveis injustiças. Eu acredito que ele achava que o sistema é que tinha criado ele. Ele não seria mau, ele era um fruto do sistema colombiano. Eu acredito que era isso que ele pensava. Então ele queria um reconhecimento, eu acho que ele queria até um pedido de desculpas. Eu acho que foi isso que ele buscava quando ele tentou ir para o Congresso, quando ele queria ser presidente. Então era meio que uma aceitação. Ele queria que alguém chegasse e dissesse para ele: Pablo, você na verdade não é ruim, o sistema lhe criou assim, você está perdoado. Eu acho que é meio isso que ele sentia, mas nada justifica o que ele se tornou, né? A monstruosidade que ele foi. Ele, de forma alguma, você precisa ser um monstro para conseguir o perdão, para conseguir ser aceito. Contudo, esse pensamento é o que separa Pablo dos traficantes normais. Se ele pensasse apenas no dinheiro
e no poder, ele seria um traficante como qualquer outro. Mas essa dualidade dele, esse modo de pensar, de buscar essa redenção, foi o que destacou ele e é o que torna ele um personagem tão interessante. A série continua com seu lado documentário, apesar de que diminuíram as narrativas do Steve Murphy, meio que suavizaram ela. Isso me agradou, porque meio que me incomodava na primeira temporada, parecia uma narração de esporte, sei lá, uma coisa meio estranha. Nessa ele está mais suave e você vai acompanhando de forma mais leve as partes históricas da série. Por outro lado, a ação está mais intensa e o suspense mais profundo. Eu realmente muitas horas ficava com a mão fria, suando e tenso, sem saber o que é que iria acontecer, o que é que estava para acontecer. E tem um plot twist nessa temporada que é sensacional, me pegou totalmente desprevenido. Espero que peguem vocês. Se esse plot twist pegou vocês, deixem aí nos comentários, porque eu realmente... Caralho, que porra é essa? Eles também trabalham de forma mais interessante os interesses americanos na Colômbia. Há personagens que estão ali para mostrar esses interesses de forma mais específica. E você fica entendendo como os americanos agem em países, como eles agem com sua influência no mundo, por que eles fazem isso e por que eles são tão criticados em vários países. Por todos esses pontos, pela alta qualidade da produção, pela direção, pela montagem das séries, os episódios estão bem encaixados, do episódio 2 em diante a série fica frenética, então você vai passando os episódios de forma alucinante, como dá a sensação de ser um filme, então engolir os episódios um atrás do outro. Tudo isso eu dou 9,5 para essa temporada, eu achei uma temporada sensacional. Não consigo pensar em defeitos aqui para falar, sinceramente eu não dou 10 porque, não sei porque eu não dou 10, mas é 9,5, é uma nota excelente. Ela fica aí lado a lado com Stranger Things, que até agora é o topo do nosso ranking aí de séries. Vai ter mais séries aí, eu ainda não fiz Game of Thrones, eu vou colocar cada uma das temporadas de Game of Thrones nesse ranking. Se você gostou também, deixa aí nos comentários. Se você não gostou e acha que eu tô maluco, deixa aí nos comentários. Dê um gostei porque isso me ajuda demais. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado, valeu!